Hoje a gente vai mergulhar fundo nos números de um dos maiores clubes do Brasil, o Corinthians. E olha, já adianto, a situação financeira por lá é um desafio gigantesco. Se prepara porque os valores são de cair o queixo. Para a gente começar a ter uma ideia do tamanho do problema, vamos a esse número. 2,7 bilhões de reais. Essa é a dívida bruta total do clube, somando absolutamente tudo, inclusive o financiamento da arena. É uma cifra que, sinceramente, sufocaria qualquer grande empresa e coloca uma pressão absurda na gestão do dia a dia. E se por acaso alguém pensa que essa dívida é só um fantasma antigo, um problema do passado, esse número aqui joga um balde de água fria. Só nos primeiros 10 meses de 2025, o clube acumulou um novo déficit operacional de mais de 204 milhões. Ou seja, a bola de neve não para de crescer. E está crescendo bem rápido. Com esses números na mesa, fica bem claro que o sinal de alerta não está só piscando não, ele está no vermelho vivo. Vamos entender um pouco mais a fundo essa situação de emergência financeira. E o que realmente impressiona aqui é a diferença, a discrepância. O planejamento para o ano inteiro de 2025 previa um déficit de 83 milhões. Só que em outubro, o rombo na vida real já era quase 3 vezes maior. Isso mostra um descontrole gigantesco entre o que foi planejado no papel e o que de fato aconteceu. Ok, mas a pergunta que não quer calar é como esse rombo se formou. Para responder isso, a gente precisa olhar o fluxo de dinheiro, de onde ele vem e, mais importante ainda, para onde ele está indo. Bom, do lado das receitas, o dinheiro entra. E não é pouco não. Mais de R$500 bilhão só com o futebol. A maior parte vem dos direitos de transmissão, que é a grande fonte de renda. Patrocínios, bilheteria, tudo ajuda. Parece até uma máquina de fazer dinheiro, certo? Pois é, mas a história muda completamente de figura quando a gente olha para as despesas. A conta simplesmente não fecha. Só o gasto com pessoal, salários, direitos de imagem, encargos, consome quase 378 milhões. Sozinho, esse custo devora a maior parte de tudo que o clube arrecada com o futebol. É como tentar encher um balde que está todo furado. E aqui está o ponto crucial. O grande motor que acelera esse déficit tem nome e sobrenome: gasto com pessoal. É o coração do desequilíbrio financeiro que está gerando novos prejuízos mês após mês. Agora vamos colocar essa dívida em perspectiva. Quão grave é a situação do Corinthians quando a gente compara com os outros gigantes do futebol brasileiro? Esse ranking aqui, de uma análise recente, é um verdadeiro soco no estômago. O Corinthians lidera e com bastante folga como o clube mais endividado do país. São quase 2 bilhões de reais na conta, e isso sem incluir a arena, viu? É uma medalha de ouro que com certeza ninguém gostaria de ostentar. E essa citação resume bem o drama. O problema não surgiu do nada, de uma hora para outra. É uma crise que vem se agravando, uma bola de neve que só cresce a cada temporada, tornando a busca por uma solução uma tarefa cada vez mais hercúlea. Diante desse cenário que parece caótico, qual é a estratégia para tentar sair do buraco? O clube colocou na mesa um plano de recuperação bem ambicioso. Vamos entender como ele funciona. A base legal para tudo isso é uma sigla: RCE. Pensa nisso como se fosse uma espécie de recuperação judicial, mas feita para clubes. É um grande acordo para organizar a fila de credores e começar a pagar as contas de um jeito estruturado, sem que o clube precise paralisar suas operações por causa de penhoras. Na prática, o plano funciona mais ou menos assim. O clube se compromete a separar 4% de tudo que arrecada por mês e mais 5% do dinheiro que entra com venda de jogadores. Todo esse valor vai para um fundo que paga os credores. A meta é quitar a maior parte da dívida que está no acordo em 6 anos e o resto no prazo de uma década. Esse plano foca numa dívida bem específica, de 367 milhões com fornecedores, empresários e atletas. E ele tem um mecanismo interessante chamado leilão reverso, onde basicamente quem aceita um desconto maior no que tem a receber, recebe o dinheiro antes. É uma forma de tentar acelerar os pagamentos e ganhar um fôlego. Agora, atenção para um detalhe crucial, a famosa letra miúda do plano. Ele abrange 367 milhões, mas e o resto? As dívidas gigantes com impostos de mais de 800 milhões e o financiamento da Arena de quase 700 milhões estão totalmente fora desse acordo. Ou seja, o RCE resolve só uma pequena parte do problema total. Então, com um rombo que não para de crescer e um plano de pagamento que cobre só a pontinha do iceberg, dá para ter alguma esperança? Vamos olhar agora para os fatores que podem trazer algum alívio financeiro. Uma das principais esperanças, como quase sempre no futebol, vem de dentro de campo.
Um bom desempenho na Copa do Brasil, por exemplo, não significa só glória esportiva. Uma campanha até a final pode injetar dezenas de milhões de reais direto no caixa. É um dinheiro que faria uma diferença enorme. E além do desempenho esportivo, existem outras cartas na manga. Tem a expectativa de receber verbas do novo acordo da Liga de Clubes, um empréstimo de 100 milhões que já foi aprovado para dar um alívio imediato e, claro, a eterna necessidade de vender jogadores para fechar as contas. E o mais curioso é que, mesmo com toda essa turbulência, a gestão mantém o otimismo. O orçamento que foi aprovado para o próximo ano, 2026, prevê um superávit. Pequeno, mas um superávit de 12 milhões. É uma aposta bem ousada, quase um ato de fé, de que a maré finalmente vai virar. E tudo isso nos deixa com a grande questão. Essa combinação de um plano de pagamento que é parcial, receitas que dependem de resultados e projeções otimistas, será que vai ser suficiente? O Corinthians vai finalmente conseguir virar o jogo mais difícil de todos, que é o financeiro, ou essa dívida bilionária vai continuar sendo uma sombra sobre o futuro do clube? A resposta, por enquanto, segue em aberto.